Vamos meditar na palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Hoje nós vamos meditar do verso 20 ao 28. Mateus, capítulo 20, dos versos 20 a 28. Eu vou usar hoje a versão ARA, tá bom? Obrigado. Então vamos fazer a leitura, verso 20 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: O que queres? E ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te agradecemos pelo privilégio de poder sair de nossas casas e ver este lugar de culto, de adoração. Fazemos isso porque o Senhor nos chama a fazer isso, a nos congregarmos, a estarmos juntos como igreja constituída para a adoração do Senhor, para o culto a Ti. Pedimos ao Senhor que fale conosco neste momento, que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade, que o Senhor abençoe os irmãos que estão em casa também, que eles possam acompanhar a mensagem, que o Senhor também fale aos seus corações. Nos ajude, ó Deus, em nossas limitações, que o Senhor me ajude também nesta noite, me ajude a ter voz até o fim, para que eu possa conseguir, ó Deus, falar aos meus irmãos aquilo que o Senhor falou primeiro ao meu coração, e que eu seja instrumento em Tuas mãos para manifestar a verdade do texto. Nós oramos assim agradecidos ao Senhor por esse privilégio, onde nesse dia toda a Tua igreja espalhada pela face da terra se reúne de forma mais expressiva para proclamar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Algumas verdades desse texto que poderia ser abordados, é um texto rico. Eu não vou pontuar muito porque em outros sermões nós já falamos sobre isso. Inclusive houve um momento em que eu preguei falando sobre essa questão da humildade em especial, sobre esse dilema dos discípulos, essa briga deles de querer ser um maior do que o outro. Então, e esse texto, ele ainda é reflexo dessas coisas, dessa natureza do homem, desse desejo, desse anseio do homem de buscar por posição, por status no reino de Deus. Então, sobre esse assunto eu não vou pincelar tanto, porque eu acredito que naquele sermão, inclusive eu citei essa passagem, disse que isso iria continuar, e citei esse texto, capítulo 20, que eles continuariam fazendo isso. Mas eu tenho algumas verdades que esse texto é tão precioso e que eu desejo trabalhar com os irmãos nesta noite. A primeira coisa que nós devemos observar nestes versículos é a solene reprovação com que o nosso Senhor responde ao pedido da mulher de Zebedeu e de seus 2 filhos, que o versículo 21
diz, né? Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. É importante ressaltar que essa mulher chega para fazer essa pergunta a Jesus. Se você olhar o versículo 20, coloca isso a título mesmo de continuação, né? Perceba que há uma linha de desenvolvimento da narrativa que ela é contínua, ela continua. Nós vimos no sermão passado qual foi a lição que Jesus trouxe aos seus discípulos. Lembra qual era o assunto? Jesus trouxe um assunto aos seus discípulos. Jesus falou sobre a sua morte e a sua ressurreição. Lembram disso? Pois bem, então o texto diz que então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu. Então, enquanto Jesus estava ali naquele momento, conversando com seus discípulos ainda, ela chegou então para fazer esse pedido a Jesus. E o pedido dela foi esse, de que ela gostaria de que no reino os seus 2 filhos tivessem uma certa posição de destaque entre os demais. Um fosse colocado à direita e o outro à esquerda. E é interessante, então, a natureza do pedido dela. O desejo dessa mãe é que seus filhos ocupassem uma posição de destaque. É interessante que ela tem fé, porque Jesus acabou de dizer que iria morrer e ressuscitar, e ela creu nisso. Ela creu de tal maneira que ela disse: Senhor, quando tu tiveres no teu reino, porque a recompensa que eu sei da tua ressurreição é a tua posição de autoridade. Então ela creu naquilo que Jesus acabara de dizer. Só que ela aproveitou essa realidade, essa verdade, para se aproveitar e se apropriar talvez de uma maneira não tão adequada. Nós podemos afirmar isso porque a resposta que Jesus dá a ela vem em um tom de reprovação. Ela pergunta a Jesus, faz um pedido a Jesus, e a resposta de Jesus, ela nos dá essa informação. Vejamos a resposta que Jesus dá a ela. Jesus diz: não sabeis o que pedis. A resposta que Jesus dá a ela é essa. Ela vai a Jesus e ele faz um pedido. E Jesus, então, antes de responder, porque ele vai responder, ele vai dizer: olha, isso que você está me pedindo não cabe a mim, não compete a mim. Essas coisas pertencem ao meu Pai. Mas vamos meditar sobre a resposta que Jesus dará a ela. A resposta de reprovação de Jesus está em ela não saber o que pedir. Ela fez um pedido a Jesus e Jesus, antes de dizer qualquer outra coisa, disse, é como se ele estivesse dizendo: você não sabe o que está me pedindo. Será que você já parou para pensar sobre o que você está me pedindo? Será que você já parou para refletir sobre esse tipo de coisa que você veio até mim para me fazer? Talvez se você tivesse pensado sobre isso, não teria se dado o trabalho de vir até mim e me fazer essa pergunta. É um tom de reprovação. Jesus disse: não sabeis o que pedir. Eles haviam pedido para participar da recompensa de seu Senhor. A recompensa seria isso, de estar no reino e desfrutar do reino de Cristo. Mas não somente desfrutar de qualquer maneira, mas desfrutar de uma maneira em status de posição dentre os demais. Porém, eles não haviam considerado que primeiro teriam de ser participantes do sofrimento do seu Senhor. Porque perceba a resposta de Jesus: não sabeis o que pedis. Aí olha o que ele diz depois: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Ou seja, vocês estão prontos para participar dos sofrimentos semelhantes ao que eu estou para passar? É como se Jesus estivesse dizendo assim: você está me pedindo algo de sublime, algo de uma certa conformidade, certa comodidade. Agora, vocês estão primeiro prontos para passar por algo anterior, para talvez obter isso? O que Jesus quer dizer para elas é exatamente isso, que a pergunta que eles haviam feito, eles não haviam considerado essa realidade, que primeiro eles teriam de ser participantes dos sofrimentos
de Jesus. Eles tinham se esquecido de que os que querem estar em pé com Cristo na glória, eles precisam primeiro beber do cálice e ser batizados em seus sofrimentos. Eles não compreendiam que somente aqueles que levam a cruz, e somente esses, receberão a coroa. Nós precisamos estar cientes que antes de nós chegarmos no final da corrida e recebermos a coroa, é primeiro nós carregarmos a nossa cruz. O que Jesus quer passar para eles é isso. E nós precisamos estar cientes disso. Ninguém vai ser coroado lá no fim sem antes não carregar a sua cruz. E nós já aprendemos que carregar a nossa cruz nos remete a um caminhar de sofrimento. E igualmente a Cristo. A coroa está prometida para ele. E ela sabia disso. No teu reino, ela sabe que no fim, após a sua morte, ele será coroado como grande rei, receberá toda a autoridade, como ele diz, como veremos no capítulo 28, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Mas sabemos que antes disso, ele está indo para um lugar, como ele disse, que era necessário primeiro ele ir para onde? Jerusalém. Fazer o que lá? Morrer e ressuscitar. Então, nós nunca podemos esquecer isso, que antes da glória vem os sofrimentos. E é isso que Jesus está querendo lembrar eles e educá-los quanto a isso. Portanto, foi com muita razão que Jesus disse para essa mulher: não sabeis o que pedis. Mas, porventura, será que nós mesmos nunca incorremos nesse equívoco? Será que nós também muitas vezes não caímos nesse mesmo erro desta mulher? Será que nós nunca caímos no mesmo erro, fazendo pedidos impensados e imprudentes? E às vezes Jesus diz: sabe o que está me pedindo? Será que nós também não nos identificamos com essa mulher em fazer muitas vezes pedidos tolos, bobos, imprudentes, impensados? Quando na verdade deveríamos pensar antes daquilo que estamos pedindo ao Senhor, para não ouvir Ele dizer: não sabeis o que está me pedindo? Não é verdade que com frequência não dizemos coisas em nossas orações sem antes calcular o custo disso? E pedimos coisas sem antes refletirmos sobre o que todas as nossas petições envolvem? Estas perguntas, elas na verdade, elas perscrutam o nosso coração. É de temer que muitos de nós não possam dar respostas satisfatórias. É um bom exemplo? Pedimos que nossa alma seja salva e vá para o céu quando morrermos. Pedimos isso? Esperamos por isso? Esse é um bom pedido, certo? Sem dúvida. Entretanto, nós será preparados para tomar a nossa cruz e seguir a Cristo? Será que nós estamos dispostos a desistir do mundo por amor a Cristo? Nós acabamos de ver um exemplo. Um jovem foi até Jesus. E o que foi que ele pediu a Jesus? A vida eterna. E Jesus disse a ele, então, o caminho que ele teria que percorrer para obter aquilo. Ele não tinha meditado ainda e refletido sobre os custos daquilo que ele estava pedindo. E quando Jesus fez ele refletir sobre os custos daquilo que ele estava pedindo, como foi que ele saiu? Por que ele saiu triste? Porque ele não estava disposto. Ele não estava disposto a abrir mão para obter aquilo que ele havia, aquilo que ele queria, aquilo que ele almejava. Então, nós já paramos para pensar sobre as coisas que nós estamos pedindo, analisando o real custo sobre essas coisas. Estamos preparados para nos despirmos do velho homem, nos revestirmos do novo, a lutar, trabalhar e correr, de maneira a que alcançamos este alvo? Será que nós estamos dispostos a suportar toda a zombaria do mundo e padecer dificuldades por amor à causa de Cristo? Será que nós estamos dispostos? Que diremos? Se não estamos assim preparados,
É bem verdade que o nosso Senhor também pode dizer a nós: não sabeis o que me pedis. Eu lembro-me das palavras de Tiago. Tiago capítulo 4, verso 1 a 3. Coloca para nós aí, por favor. Sempre que eu lembro, quando eu vejo essas palavras de Jesus, eu me lembro de Tiago. E ecoa as suas palavras na minha mente, ratificando essa verdade de Cristo. Olha o que diz Tiago: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O pedido daquela mãe era um pedido extremamente egoísta, egocêntrico. Era um pedido que envolvia a grandeza de si mesmo em detrimento aos outros. Tanto é que o texto vai dizer que quando eles fizeram esse pedido, qual foi a reação dos outros discípulos? Eles ficaram como? Chateados. Eles ficaram chateados porque sabia que aquele pedido não envolvia eles. Era um pedido extremamente egocêntrico. Era um pedido que tinha por natureza a carne falando do que o espírito. Portanto, Tiago diz: pedis e pedis mal, não sabeis o que pedis. E Jesus responde a essa mulher que vai a ele. A primeira coisa que Jesus diz para ela é isso: não sabeis o que me pedi. Será que essa é uma verdade nossa também? O que você tem pedido a Deus? Esses teus pedidos, eles apenas refletem a tua natureza? Apenas para esbanjar a si mesmo? Pedimos que Deus nos torne santos e bondosos. Isso é um pedido bom? Muitas vezes nós falamos: eu quero ser como Jesus. Eu quero ser santo. Cantamos aqui muitas vezes. Este é um bom pedido, de fato. Toda vida nós estamos preparados para sermos santificados mediante qualquer processo que o Senhor Deus, em sua sabedoria, nos convoque a passar. Ou nós achamos que iremos ser santos, conseguir ser santos, vivendo de qualquer maneira? Será que nós refletimos sobre aquilo que nós temos pedido ao Senhor? Será que nós estamos prontos para ser purificados? Se eu perguntar aqui, quantos querem ser santos nessa noite? Talvez todo mundo levante a mão. Quem quer ser mais parecido com Jesus? Talvez todo mundo levante a mão. Mas quem quer trilhar o caminho da renúncia para ser santo como o Senhor? Aí talvez muitos deem para trás. Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas não para refletir sobre os custos daquilo que nós desejamos. Às vezes nós lemos biografias e ficamos impactados pela vida de grandes homens e mulheres de Deus. E às vezes achamos tolamente que seremos como eles, simplesmente lendo as suas biografias, sem percorrer o caminho que essas pessoas percorreram. Às vezes olhamos para pessoas profissionais de sucesso e queremos ter sucesso como aquelas pessoas, mas às vezes não queremos trilhar os caminhos que aquelas pessoas trilharam. Nada na vida pode ser obtido sem avaliar os custos daquilo. E no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus não é diferente. Se nós não estamos prontos para tudo isso, nosso Senhor bem poderá dizer a nós: não sabeis o que pedis. E você pode aplicar isso a tudo. O que dirá da paciência que pedis? Lembra da paciência que você tem pedido a Deus? Já parou para refletir sobre o caminho que Deus vai te conduzir para a paciência? Você acha que Deus vai armar uma rede e você vai ficar lá deitado para você desenvolver sua paciência? Você precisa pensar sobre o que você está pedindo. Quer mais paciência? Então te prepara. Quer ser mais parecido com Jesus? Te prepara. Tu vai passar por provações, por tentações.
Quer ser santo? Te prepara para rasgar a tua carne, para sofrer a tua carne. Quer ter mais paciência? E Deus vai te conduzir por caminhos que vai trabalhar a tua paciência. Quer aprender sobre perdão? Te prepara. Pessoas vão te ferir. Pessoas vão te ferir para que você aprenda a perdoar. Precisamos refletir sobre as coisas que nós temos pedido ao Senhor. Olhando para esses versículos, novamente nós devemos tomar a solene resolução de considerar atentamente o que estamos fazendo quando nos aproximamos de Deus em oração. E é importante nós procurarmos evitar petições impensadas, precipitadas, sobre as quais ainda não tenhamos considerado bastante. E foi com muita razão que Salomão deixou registrado em Eclesiastes capítulo 5, verso 2, quando ele disse: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Em Provérbios 19, 2, ele disse: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Aquela mulher poderia ter refletido sobre o que ela estava pedindo, para não ouvir o Senhor dizer: você não sabe o que está me pedindo. Você está pronto para percorrer o caminho para isso que você está me pedindo? Ou você acha que eu vou lhe dar o que você está pedindo, burlando os caminhos que eu mesmo preparo para que você possa chegar até este lugar? Em segundo lugar, algo precioso que nós aprendemos nesse texto é como Jesus conduz ela no desenvolvimento da resposta. Parece que não tem nada a ver o que ele está falando, mas tem tudo a ver. O caminho que Jesus conduz ela é interessante. Coloca aí no verso 23 adiante. Ele então vai respondendo ela, e acompanha a linha de raciocínio de Jesus. Ele diz: olha, então lhes disse: bebereis o meu cálice. De fato, vocês passarão pelo meu sofrimento. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E outra, isso não deve ser a nossa preocupação. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Te preocupa com isso não. Isso é coisa do meu Pai. Você tem que se preocupar hoje com a sua capacidade de tomar o meu cálice, de passar pelos meus sofrimentos. E ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos, exatamente porque, como eu disse, o pedido deles era um pedido extremamente egoísta, que só refletia a natureza do seu coração. E Jesus então diz, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então perceba a lição que Jesus dá diante do pedido dela. Você não sabe o que você está pedindo. E esse pedido que você faz aí é um pedido que apenas reflete a sua própria natureza, o seu senso de grandeza. E Jesus então aponta o caminho para elas. Tu deseja que os teus filhos tenham uma posição de destaque, pois aquele que deseja uma posição de destaque, esse deve ser o quê? Servo. É isso que você deve me pedir. É mais ou menos isso que Jesus está querendo ensinar. Não fica preocupado com a posição que tu vai ter no reino futuro. Te preocupa com o que tu deve ser agora. O que tu deve ser agora é servo. Porque aquele que quer ser grande deve servir os demais. É isso que você deve me pedir. É isso que eu quero ouvir de você. Esse é o tipo de pedido que me agrada. É como se Jesus estivesse dizendo isso.
É esse tipo de pedido que me agrada. E é interessante porque as respostas de Jesus, ela soa totalmente contrário, é contracultural. Porque os padrões deste mundo e os critérios do Senhor Jesus Cristo são, de fato, largamente diferentes. São mais do que diferentes. Eles são contrários, opostos. Entre os filhos do mundo, é considerado grande aquele que tem mais terras, mais dinheiro, um maior número de servos, maior posição social e maior poder. Mas entre os filhos de Deus, não é assim. Entre os filhos de Deus, maior é quem faz mais e a fim de promover a felicidade espiritual e temporal dos seus semelhantes. Perceba o contraste. O pedido deles era um pedido extremamente individualista. E Jesus diz, vocês não sabem o que pedem. Porque o pedido que agrada ao Senhor é um pedido que nos faz olhar não somente para nós, mas para o semelhante. Por isso que Jesus disse, vocês têm que ser servo. Porque o servo, como diz, é grande aquele que serve os outros. Grande é aquele que serve os outros. Vocês querem uma posição de destaque, talvez para que outros sirvam vocês. Mas o pedido que agrada a Deus é uma postura nossa, que tem como intenção promover a felicidade espiritual de outros, servir a outras pessoas. O nosso pedido deve ser esse. E a pergunta, então, diante de tantos pedidos que nós temos feitos a Deus, temos incluído esse? Senhor, me faz um servo para que eu sirva aos meus irmãos. Ou você é daqueles que têm fugido para não servir aos seus irmãos, mas quer ser grande? A verdadeira grandeza consiste não em receber, mas em dar. Essa é uma característica do servo. Ele dá, ele se doa. Como já ele vai dar o exemplo de si mesmo. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir, para dar. Como ele mesmo já disse, e a gente vê isso em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. A grande verdade, irmãos, é que nós somos egoístas em nossos pedidos e dificilmente visa o benefício do outro. Quando as minhas aspirações não me levam ao serviço, é porque meus pedidos não têm sido dentro da vontade de Deus. Por isso Jesus diz para aquela mulher, você não sabe o que está pedindo. O seu pedido não é correto, porque as aspirações deles visavam a eles mesmos, era um pedido egoísta, não visava o bem do próximo. Portanto, nós podemos afirmar que quando as nossas aspirações não nos levam ao serviço, ao servir ao próximo, é porque os nossos pedidos não têm sido dentro da vontade de Deus. Se o que tu tem pedido hoje para si tem te afastado do serviço, tem te afastado do serviço ao próximo, fique ciente de que esse não é um pedido dentro da vontade de Deus. Porque um pedido bom, que agrada a Deus, é um pedido que nos aproxima do próximo, do servir ao outro. Meus irmãos, servir não é algo opcional. Servir é mandamento de Deus para a nossa vida. Servir ao Senhor mediante os dons recebidos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja é mandamento de Deus. E peca e está em pecado quem foge dessas obrigações. É por essa razão que Jesus encoraja os seus discípulos a servirem ao próximo, uns aos outros, sendo ele mesmo o exemplo a ser seguido. Olha o que diz o texto. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. E ele continua. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você já viu os momentos em que Jesus para orar? Imagine o conteúdo da oração de Jesus Cristo. Jesus é a prova de que a sua oração está em conformidade com a vontade do Pai. Porque ele veio, como diz, não para ser servido, mas para servir. E essa é uma característica dos filhos de Deus. Nós somos chamados para servir. Por isso peca e está em pecado quem não serve seus irmãos. É mandamento de Deus. Deus nos deu dons pelo Espírito Santo para o serviço dos irmãos da igreja, para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos refletir sobre o nosso papel na comunidade de fé. Porque a comunidade de fé foi criada para isso, para que servamos uns aos outros, com os nossos dons, com os nossos talentos, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que Ele é o exemplo para nós. Ele é o modelo a qual nós devemos seguir e observar. Sabe, irmãos, eu tenho muito me preocupado em nossos dias com aquilo que tem sido referencial para nós de exemplo. É interessante que Jesus reprova o pedido daquela mulher, ao mesmo tempo em que ele aponta o caminho, e esse caminho é ele mesmo. O referencial é ele mesmo. Olha, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, ele é o próprio exemplo daquilo que devemos fazer, daquilo que devemos ser. E eu fico preocupado em nossos dias com aquilo que tem sido os nossos referenciais. Eu temo que hoje Cristo, que é o caminho, eu temo que hoje a palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, tem deixado de ser os nossos referenciais a ser seguido. E eu creio que por isso que hoje muitos crentes estão perdidos na sua própria caminhada. Porque o que tem se tornado referencial para a grande maioria é a cultura pop. Não é mais Cristo que é o caminho, não é mais a palavra, mas são os trechos das canções pops, são as partes, os pedaços de episódios de animes, de séries. Queremos guiar e basear a nossa vida nessas coisas e temos perdido o referencial de Cristo e da sua palavra para a nossa vida. Muitos de nós já não parecem mais com Cristo e nem querem ser parecidos com Cristo. Porque para ser parecido com a cultura pop não precisa fazer nada. Basta seguir o conselho da própria cultura pop. E é por isso que hoje nós encontramos muitos crentes que são a cara da cultura pop e não se parecem nada com Cristo Jesus. Porque o referencial não é mais Ele, não é mais o caminho. O referencial não é mais o instrumento de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas são frases de canções, são episódios de animes, de séries. É isso que tem alimentado a nossa alma, é isso que tem surgido como instrumento para o nosso caminho. E por isso que nós nos parecemos muito mais com a cultura pop do que com a pessoa de Cristo Jesus. E Ele chama a responsa para si. Ele é o exemplo. E Ele nos dá o exemplo. Ele nos dá o exemplo de servo. Ele é o servo. Aquele que veio para servir e não para ser servido. A vida de Cristo é o modelo segundo o qual devemos nos esforçar por moldar a nossa vida. Por moldar a nossa vida. Quem tem sido os teus referenciais em nossos dias? Aonde tu tem buscado
direção? Com quem tem se parecido? Tem se parecido com Cristo? Se tem se parecido com Cristo, a sua vida vai demonstrar isso. Olha o que João diz em 1 João capítulo 2, verso 6. Coloca para nós aí, por favor, esse texto. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Alguém que parece com Cristo é alguém que anda como ele andou. E como foi que ele andou? Como servo. Porque ele disse, eu vim não para ser servido, mas para servir. Mas para servir. Ele é o exemplo. Ele é o caminho para nós. E aqueles que andam, que trilham o caminho de Cristo, certamente vão se parecer com ele. Porque aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E é interessante como Jesus ele encerra esse momento de estar com eles. Jesus então pega aquela mulher que chega com um pedido. Perceba o que Cristo quer ensinar para essa mãe. Ensinar ela a fazer o pedido correto. O pedido correto que ela deve fazer, então, deveria ser: Senhor, esses meus filhos, ensina eles a servir uns aos outros, assim como o Senhor os tem servido. Era esse pedido que essa mulher devia ter feito ao Senhor. Mas ela não soube. Por isso que ela disse, Senhor, quando chegar no teu reino, coloque em posição de destaque esses meus filhos. E o Senhor disse, você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que está pedindo. O pedido que agrada a Deus é o pedido que está dentro da sua vontade. E se tem algo que está dentro da vontade de Deus, é o serviço. Deus espera que nós o sirvamos. Porque Ele é o modelo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E por último ele disse, e para dar a sua vida em resgate por muitos. Essa foi a prova maior de que Cristo nos serviu. Ele nos serviu ao ponto de dar a vida por nós. Esse é o ponto máximo que alguém pode demonstrar serviço a alguém. É dar completamente a sua vida em função do serviço. Por exemplo, a gente, aqui na corporação militar, a gente tem aqui policial na igreja, é muito bonito para a corporação e para a sociedade quando, por exemplo, um policial morre em serviço. Ele recebe condecorações, sua família, pelo menos deveria ser, eu acho que em alguns casos isso acontece, né? Morreu em serviço, no cumprimento do seu serviço, fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado a fazer. Cristo morreu fazendo aquilo pelo qual foi chamado a fazer, a servir. Nos serviu de tal maneira que deu a sua vida como prova, como exemplo. A pergunta então é, de que maneira nós o temos servido? Com a nossa sobra? Com o melhor que temos? Ou em nenhuma hipótese? Ou temos dito não, fugido? Porque temos nos embaraçado em nosso próprio egoísmo, como aquela mãe que estava mais preocupado com o egoísmo dos seus filhos, a individualidade dos seus filhos, e não com o serviço ao próximo. Jesus nos serve de tal maneira que Ele dá a sua vida por nós. Finalmente nós aprendemos, por estes versículos, que Cristo nos serviu morrendo por nós e que a sua morte foi uma expiação pelo nosso pecado. Jesus acabou de nos ensinar sobre isso. Na perícope anterior,
Ele falou sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E nós vimos que Jesus já vinha ensinando isso, que era necessário ele morrer. Era necessário. E aqui a razão, de forma clara, o porquê que ele tinha que morrer. Porquê que ele tinha que vir para nos servir, nos dar a sua própria vida. Para nos resgatar. Para nos salvar. Jesus Cristo veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a verdade mais poderosa da Bíblia. Cuidemos de nos apegar firmemente a essa verdade, sem jamais largar. Nosso Senhor Jesus Cristo não morreu simplesmente como um mártir, ou um exemplo esplêndido de autossacrifício e negação de si mesmo, não. Quem não pode ver mais do que isso, na morte dele, está muito aquém da verdade. A morte de Cristo foi um sacrifício pelo pecado do homem. Ele morreu para fazer expiação pela iniquidade do homem, para expurgar os nossos pecados mediante a oferta de si mesmo. Ele morreu para nos redimir da maldição que todos nós merecemos, e para satisfazer a justiça do seu Pai. E só havia uma maneira de isso acontecer, pela sua morte. Caso contrário, nós estaríamos condenados. Nunca devemos esquecer disso. Todos nós somos devedores por natureza. Nós devemos a Deus de tal maneira que não somos capazes de pagar a nossa dívida. Por isso ele veio para nos servir, dar a vida em resgate por muitos. Nós não podemos fazer expiação pelos nossos pecados. Nós somos incapazes, somos fracos. Mas bendito seja Deus, porque aquilo que nós não podíamos fazer, Cristo fez por nós. Cristo fez por nós. Aquilo que não podíamos pagar, Jesus pagou por total e cabalmente, morrendo na cruz do Calvário. Como disse o autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 14, a si mesmo se ofereceu. Pedro, em 1 Pedro 3,18, ele diz, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Jamais devemos nos esquecer desse fato. Isso é o que de fato importa. Não importa qual é a posição que nós vamos ter quando partirmos desta vida. O mais importante é Cristo ter nos salvado. Isso é o mais importante. Lembra quando os discípulos saíram lá todos alegres, felizes, porque os espíritos imundos estavam sendo submetidos a eles? E Jesus, não fica feliz com isso não perde teu tempo com isso não, cara. Te alegra primeiro porque o teu nome está no livro da vida. Essas coisas são mais importantes. Não te importa com essas coisas, isso é pequeno. Tu está preocupado com posição, com social, não te preocupa com isso não, cara. Deve se preocupar com outras coisas. Isso é o que de fato importa. Cristo veio para nos servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E ele nos chama a seguir o seu exemplo, de servir uns aos outros. É nisso que devemos nos ocupar. É nisso que seguimos na caminhada, seguindo os passos dele, olhando para ele, tendo ele como exemplo, como referencial da nossa vida. Nós não podemos deixar esses textos perder de vista de nós. Eles são os nossos referenciais. Portanto, eu não sei o que é que você tem pedido a Deus. Não sei quais têm sido os teus pedidos. Talvez você esteja enganchado neles, porque não sabe o que está pedindo.
eu lhe asseguro com muita propriedade, com base nesse texto que nós acabamos de ler, se aquilo que nós temos pedido a Deus tem nos afastado do serviço, de dedicar a nossa vida a servir uns aos outros, nós temos pedido mal. Porque o pedido que agrada a Deus é um pedido que nos leva a uma posição de servos, que contribui para que sirvamos uns aos outros, como Cristo nos serviu. A vida de Cristo tinha como objetivo servir ao Pai e ao povo que era do Pai. E se nós queremos então andar como Ele andou, deve ser esse caminho que nós devemos trilhar. Devemos ter Ele como referencial e seguir os seus passos. Talvez a grande dificuldade de você lidar com seus pedidos esteja aí. Você não está sabendo o que pedir. Deveria analisar à luz da verdade de Deus, não a verdade do mundo, mas a verdade de Deus. Porque talvez a resposta para você seja essa. Não sabeis o que me pedis. Talvez seja o reflexo das palavras de Tiago. Pedis e pedis muito mal, para esbanjares para si mesmo, porque não visa o bem do próximo, a edificação do próximo, o serviço a Deus, o serviço uns aos outros.